A paz do Senhor para você, querido ouvinte, telespectador da Rede Maravilha de Rádio e Televisão. Estamos começando mais um programa EBD em Discussão e nesta feita estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Estevão, um Marte avivado, né? Nós vamos aí dar continuidade à nossa linha de estudo desse trimestre, que tem por título O Avivamento, né? Aviva, Senhor, a Tua Obra. E desta feita estaremos estudando a lição 7, um tema bastante importante. Na lição passada estudamos a respeito do avivamento no ministério do apóstolo Pedro, né? Então vamos continuar no livro de Atos dos Apóstolos, estudando agora a respeito do diácono Estevão. O texto áureo da nossa lição diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Livro do Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A nossa verdade prática diz assim: Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Amém? Nós temos o nosso texto bíblico em classe, tá bem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, e depois o capítulo 7, dos versículos 54 ao 60. Diz assim a palavra de Deus: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, nós vamos estudar a respeito de um grande homem de Deus, a respeito do primeiro diácono que tem-se notícia, né, na Bíblia Sagrada. E não bastasse isso, Estevão também era um grande evangelista, porque pregava a palavra de Deus e levava até o coração daquele povo mensagens, né, de reconhecimento a Cristo como Salvador e também uma mensagem de exortação. Então nós vamos estudar, e a nossa lição tem 3 objetivos, que é o primeiro objetivo, o primeiro ponto, o testemunho de Estevão; o segundo ponto, a preciosa morte de Estevão; e o terceiro, o avivamento no sofrimento. Então você pode pensar: professor, mas existe algo de precioso numa morte? Nós vamos estudar que na morte dos santos, né, e aqui no caso específico na morte de Estevão, ele teve um propósito, né, uma preciosidade para a igreja, para a propagação do evangelho, e também que o avivamento ele pode se dar em meio ao sofrimento. Então, para iniciarmos os nossos estudos, você pode perguntar: mas quem era Estevão, né? O que fazia Estevão? Como surgiu o ministério de Estevão? Ora, o ministério de Estevão ele se dá a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos,
e você deixa a sua Bíblia aberta aí para estudar conosco, você querido ouvinte, você telespectador, e também você aluno da escola dominical e principalmente você professor, né? Você que tem o ministério aí de falar a palavra de Deus, ensinar na escola bíblica dominical, nos acompanhe e fique com sua Bíblia aberta aí no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, pois é aí que vamos iniciar os nossos estudos. Bom, o capítulo 6, ele começa dizendo que existia naquela época entre os judeus, e para nós entendermos o porquê da escolha de Estevão e mais outros diáconos, né? Foi Estevão e mais 6, então foram escolhidos sete diáconos. Nós temos que entender que entre os judeus existia duas linhas ali. Os judeus, né? Os denominados hebreus, ou os que falavam, né? O idioma original, o aramaico. E existia também os que tinham a fala hebraica, né? Melhor dizendo, e existiam aqueles judeus que eram considerados helenitas. Então, o que eram os helenitas? Eram os judeus que tinham a influência grega, né? Tinham a influência da sociedade grega, porque foram judeus que se converteram após a diáspora, e eles tinham essa influência helenista, então falavam grego, tanto que o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele inicia dizendo que naqueles dias, depois de um crescente número de discípulos dos judeus, né, que falavam grego, surgiu entre esses judeus que falavam grego e dos judeus que falavam hebraico uma divergência, porque os judeus que falavam grego, ou que tinham essa influência grega, eles estavam reclamando que na distribuição dos alimentos às viúvas, então aquelas viúvas que faziam parte, né, desses judeus que tinham a influência grega ou que falavam o grego, elas estavam sendo pouco contempladas ou quase nem sempre contempladas com a distribuição dos alimentos. Então surgiu esse questionamento. E os apóstolos, deixa bem claro que Estevão não fazia parte do grupo dos apóstolos. E os apóstolos, como eles tinham uma incumbência maior de propagação do evangelho, de estudo e também de levar a palavra de Deus a todos, né, que ainda não tinham ouvido a respeito do evangelho de Jesus, eles decidiram o seguinte: escolham aí entre vocês 7 homens. Escolham aí entre vocês 7 homens. Olha o que diz o versículo número 3 do capítulo 6 de Atos. Acompanhe comigo. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aí surge o nome de Estevão. E é interessante que nós temos Estevão, a Bíblia não diz claramente isso, né? Não aparece esse termo, essa terminologia diácono, mas nós temos Estevão como o primeiro diácono, até porque quando se fala, né, quando Lucas ele vai listar os eleitos, ou seja, aqueles que foram escolhidos entre o povo e foram abençoados e tiveram sobre eles a oração e a aprovação dos apóstolos, porque a Bíblia diz que os apóstolos impuseram as mãos sobre estes 7 homens, o primeiro a ser listado é Estevão. E daí nós temos que Estevão foi o primeiro diácono. Então ele foi pioneiro. Estevão foi o pioneiro nesse serviço. Então por que nós dizemos que ele foi o primeiro diácono? Porque dentre os serviços que Estevão prestava, depois a Bíblia Sagrada vai listar que é a atribuição, ou é atribuído na Igreja de Deus aos diáconos. Embora Estevão também cumulasse com ele a função de um evangelista, né? Como nós vamos ver adiante. Porque Estevão,
além de cuidar, além de tratar desses assuntos inerentes ao funcionamento da igreja e a questão social e fazer esse trabalho entre as viúvas, Estevão, ele também propagava o evangelho. Pregava, Estevão era um grande pregador. E aí nós vamos ver que o ministério de Estevão começa a se destacar porque, primeiro, Estevão, diz a Bíblia, que ele era um grande homem de Deus. E observe que o capítulo 6 ele diz assim, olha, escolham aí entre vocês 7 homens de boa reputação, ou em algumas versões de bom testemunho. É a primeira qualidade que tem-se de um grande homem de Deus e de um crente avivado. Boa reputação. E em seguida, a Bíblia diz, olha, além de boa reputação, ele precisa ser cheio do Espírito e também ter sabedoria. Então Estevão, ele tinha boa reputação, era alguém conhecido na sociedade e alguém de quem a sociedade não havia ou não tinha nada que o repreendesse ou que deixasse envergonhado. E aí nós temos também que Estevão era cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito, como nós estamos acompanhando no trimestre, não é só você se alegrar ou você pular ou falar em línguas. Lógico, tudo isso faz parte da manifestação do Espírito Santo na vida do crente, através do falar em línguas, através do poder de Deus. Mas ser cheio do Espírito não se restringe só a isso. Ser cheio do Espírito é deixar com que o Espírito Santo guie completamente a sua vida. Quem é cheio do Espírito não tem espaço para mais nada na sua vida. Então ele não se embaraça com as coisas dessa vida, ele não tem tempo para ficar se ocupando com algo que não agrade a palavra, com algo que entristeça o Espírito Santo, porque ele está completamente cheio do Espírito. Ele faz a vontade de Deus através do guia que é o Espírito Santo. E depois, a preocupação dos apóstolos em que eles escolhessem alguém que tinha sabedoria. Porque ter sabedoria não é a mesma coisa de ter conhecimento. Eu posso ter conhecimento, bastante conhecimento, e não ter sabedoria. Porque o que é o conhecimento? Ora, o conhecimento é um nível intelectual que eu tenho a respeito de certos temas. Então eu posso me dedicar ao estudo, ler livros, buscar conhecimento tanto teológico quanto histórico, ser um bom doutor, ser um grande orador. Isso é ter conhecimento. Agora, sabedoria é como eu vou aplicar esse conhecimento. E em que situação eu devo aplicar o conhecimento que adquiri ao longo da vida. Então, ter sabedoria é muito mais do que ter conhecimento. E Estevão era alguém extremamente inteligente e estudioso, não só da palavra de Deus dos evangelhos, como também do contexto histórico de Israel. Nós vamos ver mais adiante isso. Porém, Estevão tinha a sabedoria de saber quando, onde e como aplicar esse conhecimento. Ora, aqui eu posso falar isso, aqui eu não posso. Aqui eu tenho que ser mais severo, aqui eu tenho que ser menos severo no meu dizer, no meu falar, né? Então, Estevão tinha essas qualidades. E aí ele começa a se destacar na mensagem, na pregação do Evangelho. Lógico, o testemunho de Estevão, né? Porque Estevão tinha boa reputação e bom testemunho. E aí Estevão começa a levantar uma certa inimizade. Não porque ele queria isso, não porque era da natureza de Estevão, ou do feitio de Estevão, causar ou ter intrigas entre os habitantes daquela época. Não, mas porque Estevão tinha um chamado e ele se dedicava a esse chamado.
Estevão era alguém extremamente avivado. E ele deixava com que esse avivamento tomasse conta da sua vida, e a direção do Espírito Santo levava Estevão a dizer coisas e ir contra o sistema. E existiam ali escolas, né? Foi citado no nosso texto, escolas de pessoas estudiosas que tinham conhecimento também, mas que não tinham sabedoria que Estevão tinha. E eles começaram a perseguir Estevão. E aí, principalmente ali os da escola, né, ou da sinagoga dos libertos, que eram pessoas estudiosos, pessoas convertidas, né, que vieram da cultura helenista, com as demais escolas, com todos esses textos do texto que foi citado, tanto os das sinagoga ou da escola dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram lá da Cilícia e da Ásia. Naquela época eram cidades que eram conhecidas ou regiões que eram conhecidas por conter pessoas de alto nível intelectual, pessoas estudiosas. Então eles começaram a perseguir Estevão. E certo dia eles tramaram contra Estevão e disseram: olha, nós vamos até Estevão e vamos questionar Estevão. Só que diz a Bíblia que quando eles questionaram Estevão, Estevão começou a conversar com eles e eles não puderam resistir o espírito que havia em Estevão e nem a sabedoria com que Estevão falava. E aí eles disseram: olha, no conhecimento, no argumento, nós não temos como ir contra ele, nós não temos nada para derrubar Estevão. Então vamos tentar ferir Estevão na sua boa reputação. Então vamos planejar algo contra Estevão, de que ele precise mais do que palavras para se sair da situação. Então o que eles fizeram? Diz o texto que eles contrataram, né, pagaram a pessoas para dizer ou para espalhar diante da sociedade que Estevão estava blasfemando tanto contra a lei de Moisés como contra Deus. E pagaram testemunhas também, né, porque nós sabemos que naquele contexto existia a questão da acusação, mas ela devia ser corroborada por testemunhas. E eles armaram esse complô contra Estevão até Estevão ser levado a julgamento, Estevão ser levado ao sinédrio. Então ocorre a prisão de Estevão a partir do versículo 8 do capítulo 6. E é interessante que quando vai tratar da prisão de Estevão, o versículo começa dizendo: Estevão, homem cheio de graça, de conhecimento e do poder de Deus. Mais uma vez sendo citado aqui, né, a questão da sabedoria, do conhecimento, da graça e do espírito do poder de Deus. Então, Estevão tinha esse ministério avivado, porque além de ser pioneiro na questão do trabalho organizado da igreja através do diaconato, Estevão também é citado, além dos apóstolos, como alguém que fazia prodígios e maravilhas. Não por ele, não pelo próprio Estevão, mas porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Então você vai ver que Estevão é citado na Bíblia como alguém que, além dos apóstolos, fazia sinais, o seu ministério era conhecido por operações de prodígios e maravilhas. Então Estevão, ele é preso e levado ao sinédrio para julgamento. E aí nós somos levados ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Estevão ele chega
ao Sinédrio e ele faz o seu discurso. E o discurso de Estevão é o maior discurso do livro de Atos. Maior até que o de Paulo no capítulo 13. Então, Estevão ele começa a falar ali perante o Sinédrio e ele demonstra mais uma vez ser cheio do Espírito e ter sabedoria, porque ele sabia exatamente o que falar e como falar. Estevão sabia que ele jamais seria aceito uma desculpa ou uma defesa que ele falasse ali, que ele desse, seria aceito, porque ele já sabia a intenção dos seus opositores. E aí é interessante o rumo que a defesa, em tese, teria que ser a defesa de Estevão, ela toma um rumo diferente. Porque a vítima ali era Estevão e ele passa a agir como se fosse um advogado da própria acusação. Porque o texto, ou a pregação, ou o discurso de Estevão toma um rumo que poucos ali esperavam, né? Então, finalizando o nosso primeiro tópico aqui da lição, né, que é a respeito do testemunho de Estevão, e é muito importante que o professor que for ministrar a aula, ele tenha isso em mente, de percorrer, né, lógico, no tempo que estará disponível para a aula, percorrer a respeito do testemunho, também da vida e do quão importante foi o ministério, né, e o contexto de Estevão no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, porque é um personagem que tem pouco tempo de tela, né? Se nós tratarmos a Bíblia como uma grande tela, como uma grande produção aqui, Estevão tem pouco tempo de tela, né? Então, ele é tratado apenas no capítulo 6 e no capítulo 7, porém de extrema importância. Vamos para o segundo ponto, mas primeiro nós vamos para um rápido intervalo comercial. Fique aí conosco. Até daqui a pouquinho nós estaremos retornando com o nosso segundo tópico da lição de número 7, que tem por título A Preciosa Morte de Estevão. Voltamos, querido ouvinte, com o nosso programa EBD em Discussão, agora para estudar o segundo tópico da nossa lição de número 7, da Preciosa Morte de Estevão. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estudamos o testemunho, o início do ministério de Estevão e estudamos o porquê dele ter iniciado seu ministério como diácono. Você já entendeu o contexto, você já entendeu o porquê Estevão iniciou o seu trabalho como diácono, como ele foi o pioneiro nesta área, como também ele exerceu uma função muito importante de evangelista enquanto era diácono. E também você estudou o motivo pelo qual Estevão foi preso e levado a julgamento. Depois de julgado, Estevão inicia a sua defesa. E como eu disse no tópico anterior, na primeira parte do programa, essa defesa ela toma um rumo diferente. Por quê? Porque Estevão, se você pegar o capítulo 7, você vai ver que Estevão ele começa fazendo um apanhado geral da história de Israel. É interessante notar que Estevão demonstra ali grande conhecimento, não só teológico, mas como também histórico. Porque ele começa dizendo para o povo ali que estava a sua escuta, né? Ele diz, olha, meus pais, se referindo ali à comissão, aqueles 70, né? Que ficavam ali, e os demais, eles, olha, meus irmãos, vamos lá, eu vou falar para vocês aqui a respeito de como o nosso glorioso Deus, ele aparece a Abraão, né? Nosso pai, lá na Mesopotâmia, e faz a ele promessas, e diz para ele, olha, saia do meio da sua parentela, venha para uma terra em que eu vou te mostrar, uma terra prometida. E aí ele vai
adentrando na história, ele chega até Moisés, né? Ele passa por todo o contexto da conquista de Canaã até o reinado de Salomão. E aí Estevão começa a exortar aqueles que estavam ouvindo. Ele começa a dizer para ele: olha, como vocês são duros de coração. Vocês são incircuncisos de coração. E Estevão estava querendo dizer para ele: olha, vocês querem seguir a lei na risca, a lei na questão da circuncisão, mas vocês são incircuncisos de coração, vocês são duros no ouvir. Vocês não querem ouvir a verdade, vocês não querem ouvir o que o Espírito Santo está querendo dizer. E ele continua dizendo: o nosso glorioso Deus tratou com Israel desde o início e foi passando, e aí ele diz: e chega até Cristo e vocês não reconhecem o ministério de Cristo, nem a salvação por meio da sua morte. Vocês não aceitaram a Cristo e agora eu estou aqui nessa posição de defesa do Evangelho. E aí Estevão, ele é levado, diz a Bíblia, para fora da cidade, e ele começa a ser apedrejado. E é interessante notar que a Bíblia faz questão de dizer que ele é jogado, né, arremessado aos pés de um certo Saulo. E esse Saulo é o mesmo apóstolo Paulo. Olha que interessante. Por isso o tema do segundo ponto é a preciosa morte de Estevão. Você pode perguntar: mas o que tem de preciosidade alguém ser morto apedrejado? O quão brutal é esse tipo de morte, mas o que ela tem de precioso? Qual a preciosidade nisso? Se você for notar, quem estava lá? O apóstolo Paulo, até então conhecido como Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos. E quem Paulo se torna após ouvir aquelas palavras de Estevão enquanto estava sendo apedrejado? E quem Paulo se torna após o encontro com Cristo? Paulo se torna o príncipe dos pregadores itinerantes, né? O príncipe dos propagadores do evangelho no meio dos gentios. E aí Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele repete, não nos mesmos termos, mas com o mesmo objetivo, as palavras de Cristo na cruz. Quando ele está sendo apedrejado, ele faz uma oração para Deus e diz: não coloque sobre eles a culpa pelo que eles estão praticando. E Estevão diz: recebe o meu espírito, ó Deus. E diz a Bíblia que ele adormece. E é interessante porque isso nos leva a o santo, o servo de Deus, ele não morre, ele dorme no Senhor para depois fazer parte, né, do glorioso estado da igreja nos céus com Cristo. E ele adormeceu, diz a Bíblia. Não diz a Bíblia que ele morreu, diz ele adormeceu. Por quê? Porque antes disso, Estevão olha para cima e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, está em pé à direita de Deus. Preste bem atenção, porque a Bíblia relata sempre Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai. E Estevão vê Jesus em pé. O próprio Jesus ficou em pé para receber o espírito de Estevão. Enquanto muitos ministros, muitos pregadores estão preocupados em receber aplausos e reconhecimento de multidão, reconhecimento e aplausos de uma grande plateia, Estevão é recebido em pé por Jesus. Jesus se coloca em pé para receber o espírito de Estevão. E diz a Bíblia que aquele ato, a morte de Estevão, ela serviu como um fertilizante
para a explosão de nascimentos da semente do evangelho pregado naquela região. É importante ressaltar que o evangelho ficava ali restrito, né, àquela região, mas depois da morte de Estevão, ele é propagado até os confins da terra. Então, aí está a preciosidade na morte de Estevão. Um crente, um ministro, um diácono, um homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, que a sua morte, porque Estevão, ele foi o primeiro mártir, né? E você pergunta, mas professor, e Jesus? Jesus não morreu primeiro? Olha, Jesus, ele não é um mártir, porque o mártir, ele morre para defender uma linha de pensamento, no caso de Estevão, a sua fé. Jesus, ele doou a sua própria vida para remissão dos pecados. Então, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Estevão, o primeiro mártir. Saiba diferenciar isso. E a morte de Jesus, ela serve para lavar o pecado do mundo, para tirar o pecado do mundo e para a remissão dos pecados. A morte de Estevão serviu para adubar, para fazer crescer a semente fora daquela região, para o evangelho ser propagado até aos confins da terra. Então, esta é a preciosidade da morte de Estevão. Amém? Vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós estaremos encerrando o nosso programa com o terceiro e último tópico, o avivamento no sofrimento. Até lá. Estamos de volta, querido ouvinte, com a nossa última parte do programa, o nosso último bloco. E lembrando que a nossa escola bíblica dominical é todo domingo, a partir das 7h30 temos um delicioso café servido aqui na igreja. E às 8h30 inicia a nossa escola bíblica dominical. Nesse próximo domingo, estudaremos a respeito de Estevão, né? Então, o nosso programa hoje é dedicado à lição de número 7, que tem por título Estevão, né? Um crente avivado. E nós estudamos, no primeiro ponto, a respeito da vida de Estevão. No segundo ponto, estudamos a questão do julgamento e a morte de Estevão, e o que ela representou para a igreja. E agora nós vamos estudar sobre o avivamento no sofrimento. Vale ressaltar um ponto aqui a respeito do julgamento e da morte de Estevão, é que o que levou a que os seus opositores se enfurecessem mais ainda com Estevão foi que no seu discurso, e a gente vai tratar disso aqui também, porque o discurso de Estevão, ela é um ensino de como um pregador precisa expor o texto e a mensagem do Evangelho. Estevão, ele começa a falar no seu discurso, na sua pregação, porque isso deixa de ser uma defesa e se torna uma pregação. Isso é que é interessante. Ele foi levado ali para se defender, mas ele prega. Ele faz um discurso de arrependimento para aqueles que estavam ouvindo. E também de exortação. Então ele ensina que um pregador, ele precisa ter sabedoria de se posicionar na sua oratória ou no texto sagrado ao qual ele está expondo. Por quê? O que nós temos hoje são muitos pregadores e expositores da palavra de Deus que leem um texto, ou eles estão vinculados a um tema, ou eles se apegam a um tema e simplesmente leem o texto, e o restante de sua ministração é totalmente fora do contexto da qual ele leu. E Estevão, ele diz, olha, eu estou diante aqui de vocês judeus, então eu vou fazer um apanhado da história dos judeus, a história de Israel. Eu vou mostrar para vocês que
eu tenho o conhecimento histórico, eu falo de Jesus, eu falo da salvação, mas eu também tenho o conhecimento histórico. Eu também sei da lei, eu também sei de tudo que está no Antigo, né, ou no Velho Testamento. Por quê? Porque Estevão tinha a sabedoria para aplicar o seu texto ao contexto da qual ele estava vivendo. E um dos motivos para os seus opositores ficarem ainda mais furiosos com Estevão é que Estevão ele diz o seguinte: depois de explanar conhecimento, de mostrar a eles que ele tinha um conhecimento, ele trata a respeito de Cristo e ele diz assim, no versículo 48 do capítulo 7, ele diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Aí ele cita o profeta Isaías no versículo 49. E Estevão sabia que a ideia ou a intenção dos seus opositores já eram de lhe tirar a vida. E ele cita isso. E é interessante notar que isso causa uma revolta. Mas se nós formos olhar para o lado histórico, Salomão já havia citado isso. Isso faz parte da história de Israel. E os líderes religiosos, aqueles que estudavam, né, a lei, o texto das leis, eles sabiam disso. Abra sua Bíblia comigo no livro 1 de Reis, capítulo 8, e o versículo 27. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27, olha o que está escrito. Isso foi citado por Salomão quando do templo. Olha o que Salomão diz. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então Estevão, ele não que Estevão esteja ali querendo trazer uma falsa doutrina ou um ensinamento, é importante ressaltar, de que não é necessário se ter um templo, não é necessário se reunir num templo, numa igreja, para se ter a comunhão, para se ter ali, né, todo o contexto da adoração a Deus por meio da comunhão na reunião dos santos. Porque isso nós estudamos em alguns trimestres atrás, que é bastante usado para justificar a questão dos desigrejados, né? São pessoas que acham que não é necessário se reunir no templo e às vezes podem pegar esse texto, ou até você mesmo, querido aluno, querido professor, às vezes lê esse texto aqui e fica confuso, quando Estevão diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Por mão dos homens. Mas ele está apenas citando algo que já foi dito pelo rei Salomão. E a intenção era dali, tanto de Salomão quando disse isso, quanto de Estevão, era de que Deus, o Altíssimo, não estava contido a um templo, como os fariseus queriam que o povo pensasse, como os estudiosos, né, da época também, que eram contrários à ministração de Estevão, queriam que o povo pensasse: olha, não, Deus está aqui dentro desse templo, dentro dessa caixinha aqui, então ele vai fazer, ele tem que submeter ao que a gente quer que ele faça. E Estevão diz: não, Deus não habita. E o sentido de habitar que Estevão fala aqui é de moradia, de descanso. Então, Deus não habita aqui. Deus, ele se faz presente no templo, nas reuniões, mas ele não habita aqui. Porque o próprio Deus foi quem criou o mundo. E ele cita no capítulo 7, né, é citado o texto, a partir do versículo 48, ele até cita o profeta Isaías, quando ele diz: olha, o próprio Deus dizendo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor: ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, Estevão estava querendo mostrar ali para eles
que esse tipo de ensinamento, olha, que não, Deus só habita no templo, Deus só está aqui no templo. Não, Estevão disse, não, Deus não habita, Deus se faz presente. É necessário se ter as reuniões? É necessário, sim. A igreja precisa disso, né? Como organização, precisa do templo, precisa das reuniões para que seja praticada a comunhão. Porque como seus membros vão estar em comunhão, não se veem, não se juntam para juntos estarem adorando no mesmo propósito. Só que isso enfureceu mais ainda. E aí passa a não querer mais escutar Estevão, porque diz a Bíblia que eles, quando Estevão estava falando, no momento que ele estava de joelhos para ser apedrejado, Estevão falava e eles tapavam os ouvidos para não escutar. E isso é muito importante citar, porque nos nossos dias, às vezes, enquanto alguém está tentando transmitir o verdadeiro propósito da palavra, aqueles que se dizem conhecedores, né, das escrituras, aqueles que se dizem sabedores, ou pessoas que são portadores de sabedoria, às vezes tapam os ouvidos para não escutar as verdades. E a igreja está precisando de pessoas que, assim como Estevão, estejam aptas a ministrar a palavra de Deus com verdade, mas dentro de um ministério de avivamento, dentro de um contexto de que sejam cheios de graça, sabedoria e poder de Deus. O avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos é o nosso próximo tópico aqui. A Bíblia ela não relata como os apóstolos, como todos os apóstolos de Jesus, eles morreram. Mas nós temos livros históricos, né, histórias da igreja, registros que foram feitos inicialmente com informações orais, mas depois foram transcritas, né, nas tradições históricas, que dizem que todos os apóstolos de Jesus morreram de forma agoniantes, de formas brutais, exceto João, né, que morreu de causas naturais, mas também passou por sofrimento. João foi torturado, chegou a certo momento que João foi exilado na ilha de Patmos para que morresse comido pelas feras que habitavam a ilha. Mas por um propósito específico, João foi mantido vivo e morreu, né, na sua velhice. Então, os apóstolos morreram dessa forma. Hoje nós temos, segundo levantamento feito por fontes ligadas à missiologia, questão das missões, cerca de 360 milhões de cristãos que são perseguidos por todo o mundo. Nós temos a chamada janela 10x40. Quem acompanha de perto a missiologia, o departamento, né, o setor de missão da Igreja de Deus na Terra, não de uma denominação específica, mas a questão da missão, voltada mais para a missão em si. A janela 10x40, vou explicar às vezes se você está ouvindo esse termo agora ou já chegou a ler ouvir também a respeito desse termo. O que é a janela? Quando eu falo de missão, o que é a janela 10x40? Se você pegar o mapa mundi, tem uma certa região da Terra em que o nível de perseguição, ou os níveis de perseguição, eles são extremo nível de perseguição e um grande nível de perseguição. Então, são perseguições bastante cruéis. E se você pegar a região ali da África, da Ásia e da Oceania, se você colocar no mapa mundi, ele dá uma janela, ele forma um retângulo, literalmente um retângulo assim abaixo da linha do Equador. Por isso chamado, por conta da proporção e do tamanho, janela 10x40, se referindo à questão de medidas mesmo. E é interessante notar que se você pegar o mapa hoje, 2023, dessa perseguição, ele já se estende até a América do Sul, alguns países da América do Sul e América Central.
Isso chama-nos a atenção para que nós oremos e que vamos contribuir com as missões. Porque missão é obra urgente. Ou se faz missão agora, ou não se faz nunca mais. E por que, professor, você está falando isso? Porque, assim como Estevão fez missões, nós também precisamos. E precisamos do Espírito, ser cheios do Espírito, do avivamento, do verdadeiro avivamento. Porque missão sem o Espírito Santo não é missão. Missão sem o verdadeiro avivamento não é missão. Ela não atinge o propósito, ela não vai no coração, na transformação do homem. E os apóstolos, por que eu estou falando isso? Porque todos os apóstolos sofreram, né, com exceção a gente. Sofreu, não teve uma morte brutal, mas sofreu, que foi João, os demais sofreram e tiveram mortes brutais. O próprio apóstolo Paulo, em diversas passagens, ele cita o sofrimento que passou, apanhou bastante. Certa feita, Paulo disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Paulo fala assim: eu não sofro só a pressão, né, psicológica, eu também sofro a questão física. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu apanho ainda por conta do Evangelho. Mas Paulo disse assim: mas nada disso vai impedir com que eu continue o meu propósito, que é anunciar Cristo ressurreto. E eu estou dizendo isso porque no nosso contexto, às vezes você pensa: mas isso aconteceu, né, há 2000 anos. Não, isso está acontecendo hoje. Eu estou citando esses cerca de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguição, mas não é aquela perseguição de: olha, não, eu não olho na sua cara porque você é crente, eu não conversa comigo porque você é crente, não. É perseguição de confiscar bens, ser expulso da própria casa, não ter liberdade, né, até mesmo para trabalhar, ser expulso da sua cidade, do seu país, é se tornar um refugiado e até mesmo enfrentar a morte por conta do Evangelho. E são pessoas que estão lá, firmes e fortes, falando, testemunhando de Cristo e morrendo em nome do Evangelho. Então, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Que Deus nos guarde, na sua infinita graça, de, na situação que nos encontramos, de tão favorável à anunciação do Evangelho hoje, nós, aqui eu estou se referindo a nós aqui mesmo, né, no nosso contexto de Brasil, de falar do Evangelho e de levar a palavra de Deus ao coração do povo, de trair o Evangelho de Cristo, porque pessoas, né, os apóstolos sofreram, deram a vida por conta disso, e tem gente, enquanto você está aí me escutando hoje na sua casa, com acesso à internet, com liberdade de expressão, tem pessoas que estão sendo queimados, vivos na fogueira, sendo decapitados, tá? Sendo fuzilados, porque não negam a fé em Cristo, assim como Estevão não o negou. Isto é o avivamento em meio ao sofrimento. Isso é pessoas que são extremamente avivadas ou verdadeiramente avivadas. Pessoas que, assim como Estevão, não precisam de reconhecimento, não precisam de aplausos, mas precisam apenas de uma oportunidade para falar e testemunhar de Cristo. Amém? Então, que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas das nossas vidas. Nós também passamos por lutas, né? Não por perseguição, assim, de ameaças à nossa vida, à nossa integridade física, mas passamos por lutas também, né? Porque vivemos no Brasil, não estamos numa sociedade que respeita a liberdade de expressão, que estamos isentos de passar por lutas e tribulações. Passamos sim, mas em tudo damos graças a Deus, né?
E que o exemplo do primeiro mártir da igreja, que o exemplo de Estevão, né, o primeiro diácono, o pioneiro do diaconato, que a vida dele sirva de exemplo para que não neguemos a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Não perca domingo a Escola Bíblica Dominical. A você, professor, esse texto, né, que nós estudamos, esse programa que está sendo transmitido até você, é para um apoio, tá? É para um apoio para você, mas estude, leia a revista, ore, né? Ore, assim como os apóstolos disseram, pessoas que vamos aqui nomear pessoas para cuidar disso, dessa área do diaconato, porque como ministro nós temos que nos dedicar à palavra e à oração. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos dê uma semana abençoada e uma boa escola bíblica dominical no domingo. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que passamos na Tua presença, né, por este momento de estudo da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes, que o Senhor leve esperança e um desejo também da nossa parte de que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão sofrendo perseguições por causa do Teu nome. Mas como diz a Tua palavra, bem-aventurados são estes, porque o seu galardão está garantido, e que possamos cada vez mais nos tornar testemunhas de Cristo aqui na terra e que jamais venhamos negar a nossa fé. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, estaremos estudando o avivamento espiritual no mundo, tá? Uma lição muito importante, um contexto histórico de todo o avivamento no mundo, das mais diversas épocas e cortes, né, da história da humanidade que foram abençoadas com o derramamento do Espírito e um avivamento espiritual genuíno. Que Deus vos abençoe.